Legal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valéria. Boa tarde. A Priscila acabou de conectar também. Ela deve ser dos cursos de compliance aí. A ideia do nosso bate-papo, Fragoso, é a gente dar uma alinhada nesse tema de governança, né? E Perfeito. é uma reunião online despretensiosa para a gente tentar alinhar algumas coisas. E se você quiser começar a falar da tua qualificação, da tua experiência, fica à vontade para você se apresentar para o pessoal, tá? Tá. Boa noite a todos aí, boa noite, Valéria, boa noite a outra menina que entrou, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Fragoso, eu sou advogado, sou auditor, líder na parte de sistema de compliance e anti-suborno, sou especialista em implementação de programas de compliance e sou engenheiro também há bastante tempo. Hoje eu só fico na advocacia e no compliance. Estamos aqui em face de um convite do Dr. Geraldo Falcão, professor, para a gente falar um pouco sobre gestão de compras públicas. Agora eu passo a palavra ao professor para fazer aí o contexto aí da reunião. Muito bom, muito bom. Primeiro contato da Priscila, da Valéria, eu já atuo aí na Fundação Getúlio Vargas aí como convidado já há 12 anos e faço auditorias de gestão de risco, gestão de sustentabilidade, qualidade, meio ambiente. São normas que já há muitos anos existem, a gente vai falar sobre isso também. A cultura do compliance é muito forte nessas normas, então a gente combinou esse bate-papo, mas primeiro para falar um pouco de projetos, o que está vindo pela frente, né, Fragoso? São coisas novas que estão acontecendo e outras coisas não são tão novas, são velhas, são antigas, né? Antiga, né? São antigas. Então, é bom a gente alinhar tudo isso e saber o cenário e no que nós estamos inseridos nisso daí. Então, o bate-papo ele é mais para ouvir muito a sua opinião, toda a sua experiência, sua larga experiência nessa área, para eu alinhar e procurar ver se eu estou enxergando a mesma coisa, se a gente está conseguindo caminhar para o mesmo rumo, né? E depois a gente fala das iniciativas, fala da nova norma brasileira que a gente está capitaneando e vendo se isso daí emplaca. A gente já tem grandes apoios, mas vai ser bem interessante. E a Priscila, que está participando, sua filha, que se vier entrar também, e a Valéria, fique à vontade em participar, em fazer perguntas aqui. A gente está muito sem regras formais para isso daí, tá bom? Fragoso, me fala uma coisa. Você acha que algo está acontecendo diferente no Brasil? O que você acha que está acontecendo diferente no Brasil, Fragoso? Eu acho o seguinte, professor, eu estou vendo aí uma evolução formal, não na prática, mas está vendo, falando de compliance público, né? Está havendo uma evolução formal a nível de administração pública. Eu faço até uma linha do tempo aí, fiz aqui uma retrospectiva, analisando aí desde a lei das sociedades estatais, né? A lei 13.303/16. O que está Perfeito. havendo na administração pública? Ela precisa um pouco da iniciativa privada para fazer a gestão. Você que é especialista em gestão de risco, tem que mudar o conceito da administração pública. Então, o que acontece? Está havendo uma evolução lenta, né? Você vê aí dentro do ordenamento jurídico, nós tivemos aí o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e das suas subsidiárias. Isso é um grande avanço. Por quê? O legislador trouxe para dentro da administração pública princípios da good governance, né? Então, hoje Perfeito. você vê uma administração pública robustecida por esses princípios, como o princípio da transparência, a própria integridade, a accountability e a própria justiça, né, corporativa, a criação de auditoria interna. Então, a governança
começa a governança privada, vamos dizer assim, né? A pessoa jurídica de direito privado, começa a ocupar um lugar dentro da administração pública. Isso é uma questão até de mudança cultural, né? No mundo inteiro aconteceu isso, porque o Estado social ele se mostrou incompetente. Então, o que ele faz? Ele transfere por delegação, né? Isso no âmbito da iniciativa privada, estou mostrando a fraqueza do Estado. Ele transfere aquelas atividades de fiscalização e supervisão para a área empresarial, na denominada Perfeito, aí, autorregulação regulada. Nessa perfeito. autogestão regulada, o compliance corporativo passa a ser o centro gravitacional da gestão de risco. É por isso que o compliance officer é um novo ator importantíssimo dentro desse novo cenário mundial. E agora está acontecendo com a própria administração pública. Ela está invertendo, né, o fluxo, ela está chamando princípios da iniciativa privada para se tornar competente. Você está vendo aí, nós somos testemunha, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, essa questão aí da licitações para os hospitais, né, de campanha, isso foi uma verdadeira tragédia, o que demonstra Tragédia. a governança pública, de accountability, integridade, transparência, tudo que você imaginar. Então, nós precisamos mudar. Nós não podemos deixar na mão, não estou criticando o agente público, não. Nós temos que dar ferramentas privadas para o agente público poder agir dentro do perfil de integridade. E eu estou vendo aí, por exemplo, com essa lei do compliance público, para mim já foi um avanço, né? Vejo também tem um decreto federal 9.203/17, que ele trouxe para 9203. dentro ele trouxe a política de governança da administração pública, federal, direta, autárquica e fundacional. Então, ele traz esses princípios para a administração pública federal. Isso aí serve o quê? De exemplo para toda a área estadual e também municipal. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi regulamentada aí a lei da anticorrupção, tem uma lei aqui, e tem a lei 7.753/17, que passa a adotar, né, obrigatoriedade que o prestador de serviço ou fornecedor do Estado tenha um programa de integridade. Isso no papel está lindo, mas na prática não está funcionando. Por quê? Vou explicar o porquê para todo mundo. Porque o responsável é o próprio fiscal do contrato para avaliar aquele programa de integridade. Eu acho isso um absurdo. Pode até conflito de interesse, até uma porta para a entrada da corrupção. Então, Perfeito. se pudesse a iniciativa privada entrar dentro do Estado, avaliando a eficácia desses programas dos prestadores de serviço, até mesmo através de uma norma ISO aí, né? Por exemplo, a 37, vai sair agora a 37301 para compliance. Então, isso aí seria um passo gigantesco na busca da integridade dentro da administração pública. Nós estamos transferindo para a administração pública ferramentas da iniciativa privada. Entendeu? Perfeito. Eu estou vendo nesse sentido. Você sabe, professor, que eu dei 3, 4 cursos para pessoal de Tribunal de Contas, né? Pessoal de Tocantins, Mato Grosso, pelo BSI inglês, né? No capítulo aqui no Brasil. E o que eu mais dizia a eles era o seguinte: não dá para o Estado mais ter esse tamanho paternalista, porque vocês não dão conta. Se vocês não derem instrumentos privados para que eles se autorregulem e provem que elas têm competência e atendem todas as suas exigências, muito bem, ela vai entrar para o jogo do fornecimento público. Agora, se ela não tiver essa maturidade, ela está fora, ela literalmente está fora. Eu acho que esse jogo ele tem que ser transparente e aberto entre todas as partes. Não pode ficar esse jogo, esse peso da fiscalização, o medo da fiscalização, tentar brecar uma atividade, brecar uma atividade
que é essencial. Quer dizer, você precisa de uma construtora, você precisa de uma indústria para fornecer algum item. Agora, eles têm que ser maduros o suficientes para entender que, se eles não cumprirem os regulamentos, eles estão fora, eles serão punidos severamente e estão literalmente fora. Isso me remete a uma questão na área de administração, que isso é um debate que a gente faz no CRA, no Conselho de Administração, no CRA aqui em São Paulo, no Núcleo de Governança. Será que o pessoal agora estão entendendo o real valor da governança? O valor da governança, professor, ele é o valor da companhia em si. Então, vamos lá, se você é proprietário de uma organização que tem um produto valoroso e que vale X, não importa quanto, mas se você tem uma governança desastrosa, a sua empresa não vale nada. Não vale nada. A sua empresa não vale nada. Então, o valor da governança, a gente está percebendo que ele tem um valor em si mesmo. Então, eu tenho percebido que o Brasil está como tudo é feito, né, no Brasil, ele cria os regulamentos, mas a gente tem um substrato aí de 5.500 municípios. Uma abrangência gigantesca para se implantar, não é verdade? Isso é verdade. Eu acho que isso também é a extensão geográfica, né? Diversos níveis de cultura, fica muito difícil nós, operadores de compliance, né, tentar disseminar isso. Eu fiquei 1 ano no Maranhão agora, conheço bem aquela região lá, morei lá há muito tempo, atrás, eu morei lá há 5 anos. Eu vejo a dificuldade de adesão a essa cultura de integridade, a você reconhecer o estado de compliance. São muito poucas pessoas que reconhecem esse estado de compliance. As pessoas não têm essa preocupação, né? O empresário brasileiro, como não é obrigatório, né, o cara não vai fazer, que a gente vê. E hoje também, o compliance, ele é claro que ele vai ser lucrativo para a empresa por causa da imagem reputacional, a rigidez da gestão, né? Você garante isso, assegura isso. Mas para o empresário brasileiro, ainda mais agora no mundo, no novo normal, né? O empresário está tentando sobreviver, está tentando acesso aí à conta, a empréstimo público, né? Para poder pagar a folha de pagamento. Né? E você pensar num sistema de compliance, na montagem de um framework de compliance dentro de uma organização pequena ou de médio porte, não nessas multinacionais, isso já vem de longo tempo, mas no empresário pequeno brasileiro, dificilmente ele vai tentar implementar compliance, porque ele não tem condição, não tem recurso financeiro, né, para você dotar um framework de compliance. A minha visão é um pouco pessimista a nível de mercado de pessoas jurídicas e direito privado. Né? Agora, na pública, também é difícil você penetrar nas 5.500 prefeituras, é difícil você levar esse conceito. Você pode até fazer uma avaliação de quantas prefeituras fizeram adesão à Lei 12.846/13, que é a lei de corrupção. São poucas prefeituras. Né? Pouquíssimo. Então, não existe, cara. O Brasil é feito por município, não é pela União Federal ou Estado. Perfeito. Perfeito. Eu sei disso porque uma vez eu tentei, dentro da Associação dos Prefeitos do Maranhão, fazer uma palestra sobre a Lei 12.846. Conversei com diversos prefeitos, não obtive êxito, porque ninguém dava bola para o que eu falava, entendeu? Então, é muito difícil você vender esse conceito, né, de ser compliant. Difícil. Tá? Então veja, realidade, você tocou em 2 pontos aí que eu acho a cereja do bolo que eu não escuto ninguém discutindo. O primeiro, a gestão de riscos por si só, ela não promove o desenvolvimento. Você tem que ter um programa de gestão de continuidade até para as empresas se levantarem. Sustentabilidade, né?
sustentabilidade. Né? Exatamente. A nova norma, a 37301, ela vem com o conceito de perpetuidade. Ela vem com o pilar da prestação de contas, da responsabilização, da ética, da cultura, da sustentabilidade e da perpetuidade. Então, quer dizer, se a gente for discutir perpetuidade, então, não passa ninguém, porque o pessoal está vendendo para pagar o jantar, né? É só você pegar o percentual das empresas nacionais que fecham em menos de um ano. Exatamente. Existe aí, é um negócio assim astronômico, né? Será que, e aí me vem a pergunta, será que a gente está próximo de um grande default de abastecimento? Ah. Aí que entra a gestão de risco, né? Que ninguém ia imaginar que você teria um risco sanitário igual ao Covid-19. Né? Porque imagina o seguinte, pode até ser. eu tenho Acho lá... também que o empresário agora vai puxar o freio de mão, não vai se aventurar que ele não tem recurso. E os bancos não estão atendendo a ponta do empresariado. A E verdade aí, é essa. então, vamos analisar como variáveis de risco. Esse é o ponto, é o gancho que você levantou que vale ouro. Primeira variável de risco é a Covid-19, que foi levantado pela Alemanha em 2012 e que nem ao CDE deu ouvido, né? Nem eu sei, né, Deus? Nem a CDE deu ouvido, ela classificou como baixa probabilidade de ocorrência, mas a primeira variável é a sanitária, e a gente tem todo o problema sanitário gravíssimo no Brasil. Nós temos 50% não tem esgoto, não tem nada. Não tem esgoto e água tratada. Temos a segunda variável de risco, que é a situação econômica financeira das empresas, segunda variável de risco. Uma terceira é a situação de compliance das empresas. E a quarta variável de risco é um instrumento de avaliação de compliance de risco pesadíssimo, que o governo tem a mão pesada. Então, juntando essas variáveis, fica a pergunta: será que as empresas têm condição de continuar operando? É uma pergunta de gestão de continuidade. Sustentabilidade, né? É difícil mesmo. Que elas estão aí com risco, até um impacto patrimonial da Covid bem alto. Aí. Você vê pequenas empresas, eu vi aqui uma reportagem boba de um restaurante aqui no Rio, o cara tinha 19 empregados, caiu para 5. Meu contador falou que fez 500 rescisões, a maioria dos clientes são proprietários de restaurantes. Fora a rescisão, o número de reduções de salário. Entendeu? Então, eu estou vendo aqui como uma verdadeira tragédia mesmo, empresarial. Tá? Não sei como eles vão resolver essa questão. Então, a gente já deve provavelmente estar tendo, pelo Brasil afora, aí nos 5.500 municípios, crises de abastecimento gravíssimas. Claro, eu acredito. Só que também a informação ela não flui, né, com uma certa veracidade. Né? A gente fica aí escutando um, escutando o outro, mas acredito que vai haver eu acho que vai haver uma crise de abastecimento. Entendeu? Se o governo não fizer uma intervenção maior, né, nós vamos ter problema, principalmente no nível empresarial, né? Porque o cidadão normal, ele tá aí, o cara está dando 600 conto, o cara ainda está comendo alguma coisa. Agora, o problema são as empresas que geram riqueza, né? Agora eu pergunto, como é que você vai pensar em compliance com uma crise dessa para, vou dizer, aí nos 5.000 e tantos municípios? Muito difícil. Tá? Perfeito. Essa é a verdade. Agora, sobre os programas de compliance, vamos separar. Então, nós falamos de risco e falamos de gestão de continuidade de operações. Então, a gente corre o sério risco de ter interrupções de operações e de fornecimento Brasil afora aí. Muito bom. Então, a gente vai ter crises contínuas, emergenciais, Brasil afora, talvez nos próximos 2, 3 anos, né? Eu acredito. 3 anos perdidos, crise total. Mas isso é mundial, né? Você vê aí o mundo todo
Eu não sei a situação da China, que ali é uma fumaça, né? Uma cortina de fumaça. Ninguém Quem sabe sabe ao isso. certo, ninguém sabe. É. Agora, Mas eu acredito que é falando mundial. especificamente do compliance, vamos separar compliance de programas anti-suborno, que para nós é, apesar de que a maioria no mercado vende como uma coisa só, né? O programa de compliance sendo uma O coisa. compliance é o gênero, né? E o suborno é a espécie, né? Agora, o compliance é muito mais difícil, porque o compliance, no programa de compliance, ele é praticamente ilimitado, né? As obrigações de compliance, né? Tanto Ilimitado. as obrigações legais, como as obrigações, vamos dizer assim, de riscos corporativos, né? Você tem uma série de riscos de compliance que são infinitamente superiores ao risco de suborno. Você tem que identificar isso. Aí você não tem Por limite. exemplo, por exemplo, o risco tributário, que é gigantesco. O risco tributário, o risco de sonegação fiscal, né? Perfeito. É uma Risco. série, é violento, é violento. Até mesmo o risco sanitário agora. Você vai ter que criar uma política sanitária dentro da disciplina de compliance. Além da política de compliance, você vai ter que criar um capítulo de política sanitária. Qual seria? Você vai ter que regular a conduta do colaborador. Eu vou entrar na empresa do professor Geraldo. Vai ter que medir temperatura, máscara, ficar 1,5 metro do companheiro. As reuniões. Então, isso vai ser o mundo. Agora, as empresas têm que estar dispostas a regulamentar isso dentro da própria empresa, dentro do próprio código de conduta. Né? Teoricamente, teria uma demanda grande, né? Mas eu quero ver se eles vão fazer isso. Muito difícil. Agora, no começo do ano, eu acho que foi fevereiro ou março, a Boeing denunciou um grupo de 15 a 20 funcionários por desvio. Suborno? Eu não Suborno. vi. Não. Quer Suborno. dizer, então, aí vem a questão, separando um pouco o compliance do suborno. Vamos falar de suborno especificamente. A gente sabe que é a causa da corrupção. Você quer ser efetivo, você vai na causa. É o suborno. Muito bem. Os programas estão aí treinando e formando especialistas em compliance, o que é humanamente impossível. Imagina você, professor Fragoso, entrando numa empresa de 20 mil funcionários em 30 países, assumindo a função de compliance officer. Você tem um problemão na mão, né? Vai ter que ter um framework pesado de compliance para poder gerir, né? Para poder gerenciar e o alcance disso. Quantidade de risco, né? Quantidade de risco. Aí fica a pergunta: será que as funções de compliance officer que estão sendo criadas, elas vão dar conta dessa demanda toda aí? Eu vou falar para você a experiência no caso concreto que eu tenho implementando programas nesse Brasil todo. A função de compliance é uma verdadeira, vou botar no lobo solitário. Tá? O empresário, por alguma necessidade, tá? Ele vai pegar um compliance officer, tá? Ele não vai contratar no mercado 15, 20 pau, não vai fazer isso. Tira isso da tua cabeça. Isso dá quase 600 mil reais ano. Ele não vai investir nisso. O que ele pega? Ele pega uma pessoa, tá? Geralmente uma pessoa de confiança dele, não importa o risco dessa pessoa. Eu já cheguei para um cara e falei, mas você vai botar essa pessoa de função de compliance? Ela é gestora comercial, participa de licitações com órgãos públicos. Não, mas eu confio nela. Entendeu? Aí você fica aquele jogo, né, de força, né? Querendo convencer o cara, mas você não vai convencer, o cara confia nela. Tá? E o salário, o cara não vai agregar valor nenhum ao salário da pessoa. Então, a atividade principal da pessoa é a atividade corporativa. O compliance é subsidiário. Essa é a realidade no Brasil. Não tem pesquisa de KPMG, isso é tudo ilusão. Vai para o campo, vai para o chão da fábrica, você vai ver. Eles acumulam. Aí você pergunta, professor, eles têm competência para exercer a função? Não tem, Não tem. não tem. E a própria ISO também, ela é falha. A 37 não tem um rol taxativo de competência para o exercício da função de compliance. Aí fica o quê? Perfeito. Na livre discricionalidade do auditor. Do Aí auditor. certifica a empresa
certifica a empresa ou a função de compliance não tem competência para exercer aquela função. E esse é o Brasil que a gente está vivendo. Né? Vai fazer o quê? Agora, falando das empresas estatais, onde a gente pega a 13303 e tem a obrigatoriedade de você fazer avaliações de conformidade e criação dos comitês. Né? Como é que você enxerga... Até para avaliar a alta direção, o conselho de administração, eles passam por um tipo de um due diligence pessoal, para você entrar no campo. É estabelecida a comissão de compliance, de conformidade, para usar o termo em português, da lei, e a comissão de riscos, inclusive. A terceira comissão, a auditoria interna independente. Auditoria interna também. É o clássico do GRC, né? Da nova gestão de risco aí que criamos. Agora estão falando já em mais caixinha com a entrada da política de privacidade aí, da lei LGPD aí. Né? Aí já começa a impactar também na gestão de risco. Falando do profissional de dados, né? Como é que você enxerga? Tudo bem, para a empresa grande, ela vai se acomodando, e aí minha dúvida é outra, é a seguinte: você acha que o comitê por si só, sem relação direta e hierárquica nos organogramas, você acha que os comitês vão conseguir atuar na operação das empresas grandes? Perfeito. A pergunta é excelente. Eu vou responder ela com muita propriedade. A grande crítica que eu faço aos conselhos de administração dessas sociedades estatais é a falta, a ausência de alguém com experiência em risco e integridade compondo o conselho de administração. Você pode observar em tudo aí. Você tem um cara, o cara é administrador há muito tempo, o cara é da área financeira, o cara é da área contábil, o cara é da área do pessoal, está lá com assento no conselho, né, de administração, que é o órgão máximo da organização. Vê se tem alguém com experiência em compliance, não tem ninguém. Então, o comitê fica altamente sobrecarregado, ele vai ter que convencer essas pessoas. Entendeu? Isso é uma crítica mesmo, isso o pessoal nos Estados Unidos tem feito essa crítica, a falta de um profissional no conselho com perfil de compliance, que tenha conhecimento de compliance, que tenha vindo da área de compliance. Você não vê, dificilmente você vê, pode olhar em todos os conselhos aí de instituição financeira, você não vê um cara oriundo, né, daquela base de compliance e ter uma cadeira para ele lá. Isso iria facilitar muito a parte de interação, né, do comitê com mais alta caixa dentro da organização. Essa é a crítica que eu faço e é real. Agora, veja, a gente já tem esse problema na área privada, quiçá lá da área pública. A área pública, ninguém é dono de nada. A gente está vendo algumas prefeituras criando área de compliance subordinada à controladoria, à Secretaria de Finanças. Cadê a independência do compliance officer? A autonomia para agir. Essa é a realidade do Brasil, né? Esse desenho, esse design do framework de compliance é muito importante. Não sei se você acompanha agora, saiu uma nova revisão do Departamento de Justiça norte-americano, Divisão Criminal, sobre guia de avaliação dos programas de compliance corporativo. Ele faz 3 perguntas. A primeira é essa: o programa de compliance corporativo foi bem projetado? Você vai projetar um programa, fazer o framework, já vai botar o cara subordinado a uma pessoa a controle interno, por exemplo, ele é totalmente independente. O compliance officer, para ele poder agir, ele é totalmente independente. É ligado ao órgão, né? Hierarquicamente da organização. Agora, mas aí fica a pergunta, eu vou falar de governança ainda. Será que as empresas vão criar um organograma independente, fiscalizador dos negócios? Você fala como assim, um gestor de negócios? Imagina que você estava falando aí agora do custo de você ter esses profissionais, etc. E eu tenho ouvido
falar que as empresas, por causa da crise, têm demitido o pessoal de compliance a rodo aí, etc. Eu mesmo tive um contrato rescindido de consultoria, fui o primeiro a ter o contrato rescindido, por isso que eu posso falar com muita propriedade. O empresário está vendo o lucro dele, não importa, com integridade ou sem integridade. Não é a cultura do empresário brasileiro ainda, né? Está passando por um processo muito lento. Você falou aí, dificilmente eles vão ter que contratar compliance office externo, né? Até a norma permite isso, né? Desde que haja um gestor da própria organização fazendo uma supervisão em cima desse compliance office. Então, você entende que na área privada a tendência é que se proliferem atividades de compliance. Perfeitamente, professor. Eu acho que vai aumentar aí a demanda por consultoria externa, porque ninguém vai querer criar uma estrutura dentro dessa legislação trabalhista que nós temos, né? Querer uma estrutura pesada dentro da organização. Ele vai preferir até a questão de espaço. Hoje mudou, né? O novo normal hoje é você trabalhar em casa, no home office. Né? Não vai querer, não vou alugar aqui um andar para o compliance, isso acabou. O cara vai estar no laptop com o celular dele, fazendo esse tipo de reunião que a gente faz. Acabou. É a nova cultura que está vindo aí, o novo normal. Né? Essa é a realidade. Então, eu acho que vai aumentar a demanda por compliance externo, não compliance, um framework próprio da organização. E como é que fica o valor e o peso dos relatórios desses escritórios de compliance terceirizados? Vai proliferar de tal forma que como é que se atribui valor? Como é que se atribui valor a isso? Muito boa pergunta. Veja bem, você, para a própria ISO 37001 e a própria orientações lá do Departamento de Justiça norte-americano, eles dão muito valor, mais o DOJ lá, ele dá muito valor à gestão de terceiros. Tá? Porque 90% das sanções penais do FCPA é referente à gestão de terceiro, tá? O envolvimento de terceiro. Então, você, com a experiência que você tem, você vai contratar uma função de compliance externa, uma organização. Primeira coisa é fazer o due diligence para você poder aferir o risco antes de formalizar o contrato. Né? Vai fazer a Petrobras, você que é um especialista em risco, a Petrobras fez um trabalho muito profundo, criou-se o tal de GRI, né? Achei espetacular aquilo. É o que está fazendo com a Covid-19. Amarelo é vermelhos, amarelos e verdes. Né? Aí você vai classificar esse parceiro seu de negócio de acordo com a vulnerabilidade, né? O grau de lesividade do risco. Se for um risco alto, o apetite de risco é seu, mas você vai criar medidas mitigadoras com aquela equipe de compliance, né? E vai fazer exigência, inclusive cláusulas penais de rescisão contratual, caso haja aí violações às políticas e procedimentos da tua organização. Então, ele vai ter que andar ali no cabresto, ali, a função de compliance externo. E o relatório dele vai ser nos modos que a organização determinar. Eu vejo isso. Você acha? Agora, você vai ter que ter profissionais à disposição, né? Com esse perfil, né, de conhecimento. Eu vejo aí com uma certa preocupação, eu não vejo aí boa formação. Acho que o cara não tem nem recurso para se formar, entendeu? Você pegar uma formação boa de compliance, você tem que ter experiência, vivência também. Não adianta você ficar fazendo curso na internet aí e pegando certificado, você não tem experiência no caso concreto, né, doutor? Eu acho que isso aí também é uma grande preocupação, né, para todos aí. Agora, porque está se proliferando os cursos de compliance. Você qualquer coisa, bom dia compliance, boa noite compliance, boa tarde compliance. Não é verdade, cara. A gente fica preocupado e a gente vai perdendo espaço também, porque o brasileiro quer o barato, bom, bonito e barato. Né? Olha, eu faço auditorias de ISO já há 16 anos, né? E a gente fala de compliance em 100% das auditorias.
Você olha a regulamentação, você olha a legislação local, da prefeitura, estadual, federal, e se a empresa não atende, não é recomendado, e o certificado é retirado, é assim que funciona todo esse processo, você sabe bem. Então, compliance não é uma coisa nova. O que me preocupa, por exemplo, é como é que fica a estabilidade de um compliance trabalhista, por exemplo, onde a gente está no meio de uma reforma, uma pseudo-reforma, onde a gente tem decisões contrárias a todo momento e o estado de compliance das empresas mudam semana a semana. Quer dizer, você se manter no estado de compliance também é muito difícil, vai continuar sendo muito difícil, e o Brasil continua produzindo reformas parciais, né? Eu vejo também com preocupação, principalmente na parte de legal compliance, né? Você tem diversas obrigações, principalmente aí na área do compliance trabalhista, que elas vão sendo mitigadas pelo próprio Estado, né? E por decisões também judiciais, aí, mais a nível de jurisprudência, né? Então é preocupante também. Você tem que fazer valorações mensais, trimestrais, né? Dentro das regras do jogo que estão mudando aí direto, né? Agora está permitindo aí a redução de salário, a redução de salário, a A redução do iniciativa salário, privada. Aí houve a tentaram decisão. reduzir do funcionário público, do agente público, foi vetado pelo nosso presidente do STF, né? Então, nós também sofremos aí risco político. Você esqueceu de levantar isso. Nós não temos uma sintonia entre os três poderes republicanos. Isso é problemático para nós também, Então, na nossa área. então vamos. Olha, a gente já falou coisas muito importantes aqui, ó. Por isso que é bom a gente sempre se encontrar com os mestres, né, Fragoso? Porque sempre alinha. Porque às vezes eu tenho a sensação de que eu estou olhando para um outro Brasil e não o Brasil real. Você está em Marte, né? Você está em Marte. É, Marte, planeta Marte. quando eu chego nas empresas, eu falo, não é esse o Brasil que nós estamos vendo. O Brasil real está bem diferente, né? Então, você também está passando por isso. Olha, a gente já tirou conclusões valorosas aqui. Primeira, a gente está correndo um sério risco de um desabastecimento por 500 municípios afora. O flash aí desse impacto da Covid-19 na economia nacional. Isso é uma realidade no mundo empresarial. Perfeito. Isso ninguém pode contestar. A gente está correndo um seríssimo risco dessa onda de compliance virar nada, não acontecer nada. Não vou deixar nada. Nós estamos correndo um risco na proliferação de laudos, vamos chamar assim, de relatórios por compliance terceirizados, também não terem valor. Tem uma representatividade, uma densidade, né? De integridade, por causa da terceirização. O próprio problema da terceirização, né? Você até enfraquece a qualidade do teu trabalho. Isso é uma realidade. Perfeito. E nós estamos falando de que os comitês de risco, os comitês de compliance, dificilmente terão acesso. Enfraquecidos por falta de poder, de empoderamento. Perfeito. A própria ISO fala que você tem que dar autoridade para o compliance officer. Esses comitês têm ausência de um requisito normativo da 37, que é a autoridade. Autoridade. A mais alta cúpula da organização tem que dar autoridade para esse comitê. Como não tem nenhum representante dentro desse mundo lá, desse mundo da alta direção lá em cima, então enfraquece o comitê. O comitê está fraco, enfraquecido dentro do sistema empresarial. Olha só, a segunda linha de defesa que nós estamos falando, as auditorias internas, eu coloquei o link aí no chat, dá conta que só 6% das empresas listadas em bolsa possuem auditorias independentes que atendam às regras do novo mercado, que é o grau máximo. Só 6%. Então, quer dizer, a outra linha de defesa também não existe, segundo a pesquisa. Eu tenho visto também, viu, professor, falando aí no nível mais baixo, que você já foi para a CVM e tal, empresas SA,
papéis na Bolsa aqui, na ADRs lá na Bolsa de Nova York. Se você for ver aqui também embaixo, no mundo de baixo, as empresas não fazem auditoria interna. Quando fazem, é o próprio operador de compliance que Consultor, se faz a autoauditoria. Né? Faz a o próprio autoauditoria. consultor. Eu fui O próprio contratado consultor. recente para fazer uma auditoria em 11 cidades. Eu fiz remoto, né? E era em um organismo de auditoria. Então, porque as empresas certificadoras também têm que ser auditadas. E aí, Claro. contratado recente por uma empresa inglesa para auditá-los. E a questão foi essa: quem fez o último ciclo de auditoria? Pô, foi o próprio responsável. Fiz, pode parar, pode parar. É o histórico, vai pegar o histórico que está todo contaminado. Né? Problema sério. E aí eu É disse problema o sério. seguinte, eu falei, olha, a gente precisa resetar, começar do zero, porque vocês abandonaram o programa de vocês. Vocês abandonaram. Uma empresa sem auditoria não tem monitoramento. Né? Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum. Agora, indo para a área pública, né? Estou falando de cidades, governo. Então, nós estamos vendo pouquíssimas cidades aderirem às legislações de programas de integridade para o seu processo licitatório. Nós estamos vendo uma ou outra iniciativa da criação de uma ouvidoria, que eles estão chamando de compliance, mas subjugados a uma área com conflito de interesse, que é muitas vezes Secretaria de Finanças, ou área jurídica, enfim. Mas nós estamos vendo órgãos como o TCU ou a CGU fortemente criando seus programas, que eles têm chamado de O TGU está de parabéns, o TCU também. O problema é que é a nível federal, né? Aí vive naquele mundo pequeno deles ali, o problema é para baixo. Né? Então, Eu vejo algumas, o que você falou aí, eu vou só complementar, se você me permitir. Eu vejo aí um avanço muito pequeno, né? Por exemplo, aqui instituíram você ter programa de integridade dentro da própria administração pública, né? Uma governança pública. Aqui não tinha uma Controladoria Geral do Estado, foi criada somente, se não me engano, em 2018. Olha só, não tinha uma CGU no Estado do Rio de Janeiro. Aí quem fazia esse papel era a PGE, a Procuradoria Geral do Estado. Agora você tem uma Controladoria. Então, é muito lento, né? Eu acho também que o Estado não cobra do seu administrado, que vai prestar um serviço, que ele tenha um programa de integridade. Eu duvido que essas empresas tenham um programa de integridade e estão prestando serviço. A própria violação, uma norma emitida pelo próprio Estado. Agora, como é que pode uma empresa em 6 meses ter um programa de compliance, de não é impossível. integridade? Ela nem fecha o ciclo PDCA, vai parar vai parar no P, no planejamento. Mas essa é a realidade que acontece. A empresa nem começa a rodar o programa, não tem condições de prestar serviço. Como é que faz isso? Né? E o Estado precisa ter uma prestação de serviço. Né? É problemático. Aí teria que ter uma mudança aí radical dentro da governança estatal. Né? Mudar essas regras aí para que possa haver aí uma disseminação dessa cultura, né? Desse estado de compliance. É difícil. Agora você vê, e o TCU divulgou o seu primeiro mapa de riscos de O todas TCU. as empresas estatais e os órgãos controlados também. Você imaginou o impacto disso no mercado financeiro? Você ter uma... Internacional, o cara, dependendo desse relatório, o cara não vai querer investir no Brasil. Né? Do simplesmente risco. colocaram essas empresas numa grande matriz, fizeram muito bem o trabalho, tecnicamente avaliado. O técnico do TCU é de excelência. Excelência. É uma realidade. Agora, imaginou o impacto disso na vida das empresas que estão sendo avaliadas? Isso se tornou público, né? Antes não tinha isso, não. Isso é um grande avanço.
Antes você não tinha acesso a esses dados. Não. Nós, seres mortais, não tínhamos acesso a isso. É uma realidade, doutor. Agora, falando de parte penal aqui, a aula é sua, né? É sempre sua. Você acabou de lançar um livro da responsabilidade penal. Eu lancei um livro. Eu fiz até uma live com o Pierpaolo, aí de São Paulo, Bottini. Foi muito boa a live, né? Consolidamos entendimentos. E eu lancei esse livro porque eu já vim estudando essa questão de querer proteger o compliance officer, né? O compliance officer, ele vai se tornando, conforme eu falei, um verdadeiro lobo solitário dentro desse cenário, né? É um ator solitário. Todo mundo contra ele, ele não consegue nada na alta direção. Se tiver um conselho, ele não tem um cara que conheça de compliance, os outros não conhecem. Fica difícil para ele atuar. E as pessoas querem responsabilizar o compliance officer por riscos. O compliance officer não é o owner, que tem a custódia do risco. Não é o owner. Quem tem é o cara do gestor tributário que está no 12º andar, está lá falsificando DARF, né? Fazendo lançamentos contábeis. Não, essa é a realidade. Fazendo os lançamentos contábeis indevidos, né? Sem justa causa. É o cara que está pagando sem nota fiscal, está pagando a própria mãe dele lá, que tem uma empresa. O compliance officer não detém o poder de polícia. Agora, o compliance officer ele é meio bobão. Por quê? Ele entra numa empresa, ele não conhece o job description. Os procuradores querem, nos Estados Unidos da América, é limitar a responsabilidade penal do compliance officer através do job description. Porque o compliance officer ele atua como um agente garantidor limitado da alta direção. Delega o quê? A operação no sistema de gestão de compliance. Ele é um mero operador. Ele não tem poder diretivo, não pode mandar ninguém embora, não pode contratar, não pode dar aumento para ninguém. E ele não é o owner. E o que ele faz? Ele trabalha com informação. Então, ele detém o poder de informação, de integridade, ética e integridade, dentro da organização. O poder de diagnóstico do canal de denúncia. Ele que faz a análise da justa causa daquela denúncia pela prática de má conduta dentro da organização. Mas você tem que limitar isso, você tem que escrever. O compliance é formal. Aqui no Brasil, o cara está no cafezinho, está criando aí normas de compliance. Você tem que botar no papel. Isso tem que estar no job description assinado pela alta direção. O compliance officer deve fazer isso, porque amanhã ele pode ser surpreendido até mesmo pelo Ministério Público Federal chamando ele lá para falar de alguma coisa, né? Então, ele tem que se precaver. No job description é fundamental que ele faça isso. No mundo inteiro é assim. No Brasil, nós estamos ainda patinando, né? Patinando. Mas é a realidade. Eu acabei de lançar o livro, né? É um livro muito didático. Ele mostra a posição que você, dentro de uma estrutura organizacional, essa estrutura vertical e hierarquizada, você dá uma informação da diretoria até chegar num gestor sênior, pode demorar até um mês, dependendo do tamanho da empresa. Isso é a realidade. Esse fracionamento de atividades, né? De tarefas, de trabalho, isso dificulta muito a imputação da responsabilidade penal. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Esse é o problema. Você tem que ter documentação. Então, você acabou de levantar. Você lembra daquele nosso curso, Grandes Debates, que nós fizemos? Você acabou de levantar aquela questão do accountability, ou seja, o accountability está completamente prejudicado. Claro. Uma informação, em face da multiplicidade de informações e da complexidade da empresa, da estrutura organizacional, você pode dar uma ordem até que o outro cara que tem a custódia do risco, ele vai demorar aí semanas para receber essa ordem. Vamos fazer uma reunião, passou um mês. Isso dificulta o quê? Na área de gestão de risco e continuidade, os proprietários respondem e a área de risco avalia a eficácia das ações ali na ponta, nos níveis operacional e nos níveis de controle, supervisão, gerência e etc.
é muito clara a definição dos proprietários de risco, muito clara. É importante essa definição. Agora, a minha preocupação maior para a área de gestão de risco é, uma vez o proprietário de risco tomou a decisão, aconselhou, reportou para os níveis superiores, e os níveis superiores disse o seguinte, não faz, eu acho que a gente já tem um caminho de culpabilidade aí, não tem, professor? Não, veja o caso. Aí vou dar um exemplo do episódio do Brumadinho. Isso. O diretor-presidente da Vale do Rio Doce, ele recebeu um reporte sobre a Perfeito. situação atual da barragem, que a barragem Claro. não era segura. Então, Claro. no meu entendimento, eu não tenho os autos na mão, mas o compliance officer agiu certo. Ele comunicou, reportou a quem tem o poder de gestão da organização. O compliance officer não detém o poder de gestão. Isso tem que ser bem claro. E o que aconteceu? Houve uma omissão penalmente relevante do presidente da Vale do Rio Doce, que ele deveria ter agido para evitar o resultado típico, o evento lesivo. Ele tinha conhecimento da informação e não agiu. Então, ele vai responder dolosamente pelo evento aí, 300 homicídios aí, uma dor de cabeça aí para ele, aí, pro resto da vida. Não sei como é que eles vão resolver isso. Olha, isso me remete... Não, eu estava assistindo a CPI de Brumadinho, lá do caso Brumadinho, eu fiquei quase... E o auditor também, aí o auditor de uma empresa da TUV, eu acho que ele, sei lá, ele também tentou aí pagar uma vantagem devida para alguém responsável lá da Vale, né, para aceitar o relatório de integridade da barragem. É uma série de eventos aí não republicanos. Então, uma coisa é a segurança da barragem, a outra é o sistema de gestão ambiental. A Vale tinha as duas certificações, tinha as duas. Mas eu estava assistindo, e eu estou falando da de 14 mil, a de gestão ambiental, não a de gestão ambiental. Eu estava assistindo a CPI, de repente o senador, não lembro qual era, o senador disse assim, o senhor está dizendo que o senhor não ficou sabendo? Eu tenho aqui em posse, em minhas mãos, o relatório de uma importante empresa de auditoria, de uma importante norma, que é a ISO 14000, e o auditor disse que os resultados devem ser reportados ao senhor. Como o senhor diz que não sabe disso, né? Agora, isso aí me remete, viu, professor Fragoso, à era do Deming, da qualidade, lá na década de 50, que ele dizia que 80% dos erros eram oriundos da alta administração, vinha de cima para baixo. Né? A gente não agir quando deveria agir. A gente está lidando com a mesma situação em pleno... Mesma situação em pleno 2020, é uma realidade. Que a alta direção, se você for analisar penalmente falando, a alta direção que é o agente garantidor de proteção da organização, ou seja, ele protege a qualquer ataque de terceiro aquele bem jurídico denominado empresa. E empresa é um conceito maior, amplo, engloba as instalações, aquele peão que está trabalhando sem cinto de segurança, ele tem patrimonial, o valor patrimonial, então bem, ele é o agente garantidor. Tá? O bem ainda mais quando ele tem consciência, ele tem ciência de um evento lesivo e ele não age. Essa omissão dele é como se fosse uma ação positiva. Por isso que o legislador do Código Penal criou esse tipo penal omissivo impróprio. É uma cláusula de equiparação entre uma omissão deixar de agir quando deveria agir. No caso aí do cara da Vale, ele tinha ciência do reporte e não agiu porque não quis. Então, é negligência. Teoricamente, não é negligência. Negligência é culpa. Ele não agiu porque ele não quis, ele tinha ciência. Ele tinha ciência do risco da barragem, né? Da eclosão daquele resultado não querido, do resultado lesivo, e não agiu quando poderia ter agido. Você tem que avaliar se o cara poderia ter agido. Ele tem que ter a capacidade real de agir. Ele tinha capacidade real de agir, mandava evacuar tudo, tirar
tirar o pessoal de lá, mas não fez. Né? Então, meu amigo, está cantando para ele, não sei até quando, né? Mas está ficando uma situação difícil. Pois é. Eu vi o relatório de Na, impacto aí, além do impacto patrimonial e mais reputacional, eu vi a matriz de risco também na parte ambiental. e a interrupção de um bem à sociedade. Nós estamos A falando. coletividade também. Tá? Olha o Exatamente, impacto na porque. coletividade. Ele dizimou uma cidade ali, uma coletividade. Olha só o Não, impacto, né? esse é o impacto de responsabilidade socioambiental, tá perfeito. Mas também a interrupção de um bem. Eu sou administrador de uma indústria farmacêutica e eu tenho bilhões de pessoas dependentes do meu medicamento. Aí você vê o grau de lesividade dessa conduta dele. Né? Na hora que o juiz for botar a caneta, ele vai avaliar isso. Tá? Todas essas características aí. Mas essa é a realidade. Então, a responsabilidade do Penal do Compliance Officer é muito importante para aquele profissional que vai ingressar numa empresa, para ele saber as balizas, os limites da sua atuação. Ele se confunde, ele pensa aquela sede de poder, às vezes ele pensa que ele é um agente garantidor. Ele é um agente garantidor por delegação, mas limitado. Ele é um vigilante do canal de denúncia e da informação. Apenas isso, não mais do que isso, não queira ser mais do que isso, porque pode trazer consequências. No último curso de auditor de suborno que eu ministrei, aqui em São Paulo, eu disse para eles, o compliance corre um sério risco de se tornar uma ouvidoria. Dentro do... As pessoas confundem, né? Bota o cara como ouvidor também, né? Porque ele tem, pela própria norma, ele que detém um poder de aconselhamento, né? Concentrado nele, né? Ele é o centro gravitacional de qualquer tema sobre compliance. Aí um colaborador tem dúvida, vai correr lá no compliance officer, né? Ele passa a ser um ouvidor também, faticamente falando, né? Interessante. Então, olha só, então nós falamos do nível operacional privado, dos problemas tradicionais, que desde um técnico de segurança do trabalho, que também não tem responsabilidade sobre gestão e sobre a decisão final, passa por esses problemas. Nós falamos de todo esse problema de tratar com superficialidade o tema de compliance e não dar estrutura organizacional para ele operar. Nós estamos falando de problemas de competência, nós estamos falando de um problema de terceirização, da queda da qualidade ao você terceirizar. Isso na área privada. Na área pública, a gente está falando de conflito de interesse, nós estamos falando de gestor público que simplesmente ignora, não quer nem saber, vive. Ele pratica os golpes lá, sabendo que ninguém vai ver, ninguém vai achar. A ausência de mecanismos idôneos de gestão pública, não tem. Esse é o grande problema. Não tem. Órgãos de controle, como a CGU e o TCU, que está avançando tecnicamente como se fosse uma máquina avaliadora de tudo isso. Máquina avaliadora. Agora, não segue nessa velocidade os tribunais de contas do Estado. É verdade. É verdade. O do TCM também não tem essa velocidade. Aqui no Rio de Janeiro, todos os conselheiros foram afastados, né? Estavam em conluio com a própria administração, o próprio Poder Executivo. São Paulo também teve esse problema. São Paulo também teve. Agora botou só cara concursado, me parece que está indo. Né? Está bem melhor, né? Em questão de integridade. Né? Agora, a gente junta esses dois, vamos chamar assim, 2 mega pacotes de risco, vamos juntar esses 2 gigantescos pacotes e o Brasil quer competir internacionalmente e participar do GPA, dos acordos da OCDE, que é o seu... O Brasil até hoje não conseguiu entrar na OCDE, né? Não. Até hoje não conseguiu. Não.
E o Brasil... Você não falou aí, você esqueceu de dar ênfase à questão do risco político também, que o mundo todo vê o Brasil como um risco político também, por causa do estilo do Poder Executivo. Não sou fã de ninguém, eu sou analista. Mas tem um problema ambiental da Amazônia que tem um grande peso aí nas decisões, principalmente na Europa, né? Como a Alemanha, esses países mais, a Inglaterra, né? Em relação ao problema na Amazônia aí, sobre queimadas. Hoje eu vi lá que em 30 anos a Amazônia perdeu uma área do tamanho do Chile. Saiu aí na mídia, né? Então, esse é um risco também para negócio, né? E você vê, Falta os, ausência de comprometimento da liderança brasileira com o problema da Amazônia, né? e É você uma vê, questão que recentemente esteve no Brasil o BlackRock, que é considerado o maior fundo de investimento do mundo. Eles têm de patrimônio 7 trilhões de dólares. Eles estiveram no Brasil. Depois eu mando esse material para você, professor. E eles deixaram claro que empresas e países que não se preocuparem com governança, sustentabilidade e responsabilidade social estão fora. Estão fora. Esse é o problema também aí do Brasil, né? É um risco altíssimo aí também. Esse é um problema sério, né? Um problema muito sério. Aonde será que... Eu entendo que o Brasil ele chegou numa situação que ou ele avança ou ele sucumbe. Vai sucumbir. Nós estamos com um problema de estabilidade política entre os três poderes da República. Um presidente que, independente de qualquer coisa, não pode nomear um diretor da Polícia Federal porque um partido político de oposição entrou com ação no STF e impediu monocraticamente que o cara colocasse o diretor, né? Aí esse pesos e contrapesos aí, né, do Montesquieu, eu acho que no Brasil não está dando certo. E todo mundo quer poder. Não é uma, a Fernanda lembrou muito bem. O Brasil despencou no ranking de combate à corrupção. Ele também, Fernanda, despencou do ranking de riscos. E ele também despencou do ranking financeiro. Ele perdeu a classificação das agências de risco Standard Poor's, etc. Ou seja, isso tem um impacto no sistema bancário e no sistema monetário. No mercado de capitais aí. Então, eu não entendo como é que o Ibovespa ainda está com 97 mil pontos. Para quem estaria em 120 mil, né? 130 mil. Né? Ele está ali arranhando, ali, não passa daquilo. Parece que tem um ponto de corte ali que ele não consegue subir além de 97 mil. E pode ser que venha aí uma descendente aí também, por causa disso que você está falando aí. Tá? Então, olha que ponto importante a gente está chegando aqui na conversa. A gente tem o valor do compliance, que tem um impacto na credibilidade gigantesca, o valor do risco e o valor da governança. Juntando essas três coisas aqui, eu tenho o valor de um ativo, que não é só o balanço contábil patrimonial, tá certo? Não é só a moeda, não é só a moeda, é incrível, né? Vale mais que a moeda, vale mais que a moeda. Vale mais do que o EBITDA. Vale mais que o EBITDA. Vale mais do que o EBITDA. Então, e nós estamos caminhando para talvez um default de credibilidade, você entende assim? Eu entendo assim, default de credibilidade. Isso nós vamos ver com a Bolsa de Valores aí, com o mercado reagindo para baixo aí. Falta de credibilidade política também no país. Esse eu vejo um problema super importante. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Aqui é a Fernanda, filha do Alexandre. Queria fazer uma pontuação aqui. Estou achando super interessante o debate de vocês. E eu não quero nem ver em que ponto que o ranking do ano que vem vai demonstrar onde que o Brasil vai ficar, né? Porque com a pandemia houve um aumento absurdo. Houve uma efetiva pandemia de fraudes, né? Em âmbito governamental, principalmente. Então,
abalando mais ainda a imagem reputacional do nosso país, né, em âmbito internacional. E então, eu acho que é uma grande preocupação para a gente nesse momento. Como que a gente vai ficar, né, a nossa imagem, como vocês bem colocaram, um dos ativos mais valiosos que podemos ter, as organizações privadas e âmbito governamental, né? A imagem representa tudo, né? Porque uma boa imagem representa a captação de recursos, de financiamentos, né? Então, é bem preocupante. Obrigada, gente. Fantástico, Fernanda. Você vai ver aí o índice de percepção aí daquela ONG lá de Transparência Internacional. Vamos ver como é que eles vão avaliar essa quantidade de fraude mesmo. Até mesmo na ajuda, essa ajuda de R$600 aí, né? Fraude para tudo que é lado, e o governo, o Estado se mostrou totalmente inoperante para obstar essas condutas, essas má condutas, né? Concorda comigo? Essa licitação em São Paulo, aí em São Paulo estão tirando o hospital do Pacaembu, acabou de montar, entendeu? Acabou de montar. Vai tirar agora. Acabou de montar. Aqui no Rio eram 7, só botaram 2 com 40% de demanda. E não vão fazer mais porque não tem demanda para isso mais. Já pagaram não sei quanto para a empresa. Entendeu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você é um especialista, você passou por finanças também. Esse é um campo que eu gosto de fazer algumas perguntas provocativas. Aliás, eu fazia já no meu mestrado em contabilidade e finanças. Eu perguntava o seguinte: vocês acham mesmo que a contabilidade pública mostra o resultado real? O famoso a conta. E aí eles perguntavam por quê. Eu falei, porque como é que eu distribuo orçamentariamente um valor X nas pastas e distribuo outro Y em emendas para projeto? Isso tudo deveria ser dinheiro orçamentário único. É verdade. Se eu tenho movimentação monetária diferente, isso mostra que eu estou circulando dinheiro fora do meu sistema formal, tradicional. Sistema monetário nacional. Não é? São os valores subterrâneos aí que correm nesse mundo. Aí a minha pergunta que fica é: qual é a sua sensação, professor, de que a gente está caminhando para uma transparência nas demonstrações? Isso é no mundo, não é só no Brasil, não, é no mundo. Uma empresa agora acabou de inventar contabilmente mais de 20 bilhões de euros, né? Ela estava literalmente quebrada. A General Electric também está com denúncia no Ministério da Justiça americano por não fechar o número contábil e financeiramente está com um tremendo problema. Vocês acham que no mundo e no Brasil, como é que a gente está caminhando para o estado da demonstração financeira? Vocês acham que... Eu não sou especialista na área contábil, mas eu vou dar um pitaco aí. Eu vejo aí a experiência da Enron nos Estados Unidos da América, aquela mega organização, 70 bilhões de dólares, foi pulverizada junto com Arthur Andersen, que participou ativamente, né, daquele crime de simulação da situação real da Enron. Né? Na Enron, na história que se conhece da Enron também, eles foram além. Eles criaram uma unidade relativa contábil, URC, que significa o seguinte: unidade de fraude. Mediante as minhas operações de venda hoje, eu projeto minha unidade relativa contábil do futuro mais alta. E eu faço um balanço contábil com base nela e atribuo o valor da companhia com base numa unidade relativa contábil, e não na unidade real, ou seja, com a despesa real, ou seja, com a situação real do patrimônio. Não, eu criei uma outra unidade contábil. Então, o balanço contábil que era demonstrado
em bolsa de valores e etc., era absolutamente Ela era a rainha da Bolsa de Nova York. fictício. Aí o que aconteceu? Aí surgiu a SOX, né? Sarbanes-Oxley, logo após a eclosão do encerramento, visando proteger aí o mercado de capitais. E hoje muitas empresas brasileiras trabalham no regime de contabilidade da SOX, porque são consorciadas, né? São empresas norte-americanas. Eu acho que foi um grande avanço, né? Que o mercado de capitais norte-americano sentiu muito prejuízo muito grande. Esses caras daí deram no mercado de capitais lá da Bolsa de Nova York. Seguem o IFRS. Agora, aqui no Brasil, eu acho que tem a CVM aí, mas não vai comparar a CVM com o SECA, né? Aí é complicado, né? Agora, falando um pouco do mundo, né? O banco alemão estatal, hein? Estatal, né? Deutsche Bank. Deutsche Bank. Está envolvido com mais de 200 bilhões Não. de dinheiro declarado. Que situação, hein? Você viu isso onde? No blog do FCPA? Viu os escândalos no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Eu vejo aí os Estados Unidos bem regulado, né? Esse modelo americano ele é bem regulado. O FCPA tem atuado aí, o Departamento de Justiça, né? Através da FCPA, essa legislação americana, eles têm atuado fortemente no mundo inteiro, né? Pelo próprio caráter extraterritorialidade do FCPA, né? Então, essa é a realidade, doutor. O Marcelo está dizendo aqui, né? A estabilidade institucional ela é tão importante quanto a econômica. Perfeito, Marcelo. É isso exatamente, que é uma teoria das instituições. Está perfeito, Douglas North. Sustentabilidade, né? A teoria da estabilidade ela se dá pela boa governança, boa administração, que é o que nós estamos debatendo aqui, né, professor Fragoso? Estou querendo conseguir isso, que é difícil, por favor. Que é o valor da governança, é o valor. Agora, bom, e a gente está aqui nesse dia a dia, tentando convencer de forma quase que evangélica os profissionais a virem para esse mundo e começarem o seu programa de compliance. O que você tem visto por aí? O pessoal está firme? Mas eu vejo uma grande deficiência, grande fragilidade nos programas de compliance implementados aí. Eu vejo até como auditor. Sabe qual é um item que eu vejo que a primeira coisa, a ausência da liderança e comprometimento da alta direção com o programa de compliance. Isso é fundamental. O cara quer um programa de compliance para botar na parede aquele certificado aí, né? E não tem efetividade. Uma outra coisa que eu vejo também problemática seria a função de compliance. A ausência de competência, um verdadeiro lobo solitário lá dentro, priorizando, porque não vou falar de pesquisa KPMG, estou no mundo real. Sim. O cara acumula funções, doutor. O empresário brasileiro mesmo, BR, ele não tem dinheiro para botar um framework de compliance, com operadores de compliance, embaixadores de compliance. Ele está ali com um cara que atua, por exemplo, no jurídico ou na área comercial, né? E coloca o cara de compliance office para economizar. E a prioridade do cara é com a produção da organização, não é com gestão. Bota isso na tua cabeça. Uma outra coisa que você é um cara que trabalha com gestão de risco, você vai ficar surpreso. Uma coisa que ninguém tem é um planejamento estratégico para o compliance. Ou seja, o compliance não está integrado no planejamento estratégico da organização. Ou seja, não há objetivos claros e definidos sobre compliance. Ou seja, é incapaz de você definir métricas e KPIs, ou índices-chave de desempenho, os KPIs, né? Você não consegue, ninguém faz isso.
Aí o que o cara faz? Sabe o que o cara faz? Ele vai fazer um treinamento com 60% da força de trabalho. O treinamento dele ele só se importa com a frequência. Aí você tem uma lista de frequência, meu pessoal foi treinado. Ele E fala não considerou mudança de cenário. nada, mudança de cenário, não considerou nem a capacitação. Você tem que fazer uma prova de capacitação. Nem aquela prova que você faz 6 meses depois para saber se o cara adquiriu competência para o exercício da atividade laborativa. Então, ele só se fia naquela listinha vazia de presença. Ele acha que ele está em compliance. Então, é uma questão educacional, não falo nem cultural. Entendeu? É a falta de competência do próprio compliance officer enxergar isso e tentar mudar isso. Né? Essa é a realidade. São os grandes problemas aí. Aí você não tem condição. Se você não analisa, se você não analisa desempenho, você não pode melhorar, doutor. Se você não tem métrica, você nunca vai poder medir. Então você vai melhorar como? Não tem histórico, não tem nada. Entendeu? Essa é a realidade. Na área de gestão de risco, eu ministrei uma aula na aula da Faculdade de Direito, né, sobre gestão de riscos, né? E aí eu disse para eles assim: o que vocês entendem por risco? Cada um fez a sua explanação. E eu disse a eles o seguinte: eu vou dar para vocês o seguinte cenário, para tentar exemplificar aonde começa o risco. Eu sou presidente da Airbus e eu lancei uma aeronave com 880 lugares. Estou vendendo as ações da minha companhia para vocês. Vocês comprariam ações da Airbus? Todos disseram que sim, todos. Eu perguntei por quê? Pela reputação. Isso que eu pensei. Pelo histórico. Eu falei, muito bem. Então, não analisou o risco, né, de queda. Aí eu fiz assim, muito bem. Então, a minha ação agora custa $10. Quem dá mais? Quem dá mais? Eu fiz bem assim. Comecei a... E o dinheiro vinha, né? E eu anotava na lousa. Você me deu 10, você me deu 10, você me deu 200. Ao final de 15 minutos, eu tinha 1 milhão de euros. Eu fiz muito bem. Muito bem. Eu agora vou soltar outra nota importante a vocês no jornal. Estou com um contrato com as 3 maiores operadoras aéreas do mundo. E vou vender muita aeronave. Vou precisar vender ações. Quem dá mais? Só que o preço dela é $100. Aí o dinheiro veio, eu fui anotando. No final, eu tinha quase, sei lá, nem lembro, 500 milhões. Eu fiz assim, agora eu darei uma notícia a vocês. Eu estou tirando de linha o avião com 880 lugares. Eu não vou mais fabricar. Aí os caras falaram, que isso, professor? Isso é fraude. Eu falei, consultem no Google aí. Vocês vão ver que tiraram de linha a aeronave de 880 lugares. A pergunta é, quem avaliou o risco deste novo negócio? O risco do plano estratégico? O risco da expansão da companhia? O risco de lesar a sociedade e depois tirar o produto de linha? Quem fez essa análise de risco do planejamento estratégico, de viabilidade do plano? O fato é que eu fui na Bolsa de Valores, vendi as ações e consegui o que eu queria. Quem faz essa análise? Então, aí o pessoal disse assim, pô, brincadeira. Eu falei, e isso agora está na Lei 13.303, que a gestão de risco deve vir junto ao planejamento estratégico da companhia. Isso, na realidade, nas empresas privadas aqui no Brasil, é brincadeira. Ainda estão daquele cara de cabeça branca que vai resolver tudo. Ele sabe tudo de planejamento estratégico. Isso mudou, cara. Isso mudou. O novo normal não é mais um homem de cabeça branca.
que ninguém fala com ele, ele decide tudo, né? Esse é o problema. Então, nós estamos, olha só, você está colocando toda a sua problemática na área de compliance, anti-suborno, e eu assino tudo em absolutamente, assino tudo embaixo. Eu estou te colocando a problemática da gestão de riscos. Perfeito. Eu estou te colocando, a gente está debatendo aqui uma problemática de um substrato aqui embaixo que está tentando sobreviver e a gente corre um risco de abastecimento seríssimo. E aí a gente tem o seguinte desafio, né? Até para não estender muito mais, porque eu acho que está todo mundo cansado, mas como é que a gente demonstra valor dessas duas grandes coisas, dessas três grandes coisas, governança, compliance e riscos, para alguém usar esses instrumentos para se recuperar, Você tem que convencer, vou falar do nível de empresário aí, você vai ter que convencer a empresa, né, a mostrar para ele a importância de você ter uma gestão de risco corporativo, né, uma governança de risco, né? É importantíssimo. O compliance vai ser o coadjuvante da governança, né? O compliance entra complementando a governança, né? E agora você também tem a parte de dados aí, né? Então, nós vamos formar aí uma nova governança corporativa nas organizações. Eu acho... Então, eu vou pegar o gancho da Fernanda aqui, que eu estou acompanhando o que eles estão conversando. A gente precisa mostrar para as companhias o quanto custa o valor, né? O que ele não está fazendo, o quanto isso está custando, porque esse dinheiro... O disso está custando tanto para você. Esse é o grande desafio do consultor, do vendedor de serviço. Porque ele não está acompanhando esse dinheiro que sai da contabilidade. Ele não está acompanhando. Diga lá, Geraldo, eu sou economista lá do Denox, e a gente trata muito de custo e oportunidade. É justamente isso, é a habilidade de você procurar demonstrar o custo e oportunidade de não ter um programa de compliance e integridade. Aqui no Ceará, por exemplo, tem uma grande indústria de alimentos que perdeu um contrato de milhões porque era exigido um programa de integridade e a dona da indústria não sabia nem o que era isso, entendeu? E perdeu o contrato. Então, o custo e oportunidade, eu acho que é interessante nisso, para você ganhar o patrocínio da alta gestão. Então, olha que importante nós estamos falando aqui, ó. Então, vamos fazer uma análise lógica. Se eu sei que ele tem um determinado custo de oportunidade a explorar uma situação, mas eu ignoro por completo o custo que eu tenho de não tratar, eu tenho como deixar claro ao gestor de que aquele ganho que ele está achando que terá é virtual. É virtual. Ele não terá aquele ganho. Verdade. A própria implementação do programa de compliance, a certificação, melhoria de gestão, né? Você vai criar uma gestão, uma governança de risco, já é um risco positivo, já é uma oportunidade. Agora você tem que convencer o empresário. O empresário brasileiro não trabalha com essas expressões. Risco positivo, oportunidades, né? Ele sequer tem um planejamento de ações de abordagem de risco. Ele vai... Mas vamos lá, veja bem. Agora eu vou subir a régua nessa questão do que o Marcelo falou. O custo de oportunidade, ele é o ganho que ele terá menos o custo que ele tem hoje, ok? Só que a oportunidade, muitas vezes, é muito maior do que o tamanho da minha operação. Então, eu vou te dar um exemplo. Vou pretender vender para a China. Quer dizer, a escala que eu passo a ter ao vender para a China é elevado à 10ª potência o meu tamanho que eu tenho hoje. Tá certo ou não? Então,
o cálculo do custo de oportunidade, Marcelo, agora falando um pouco de contabilidade com você, você tem que ter claro de que a sua estrutura atual não atende o passo que ela quer dar. Você tem que fazer um novo cálculo de custo operacional, porque é outra realidade. Por que eu estou levantando isso? Porque a escala é um risco em si só. A escala. Todo mundo quer crescer, mas não calcula o tamanho dos riscos. Claro. Então, eu passo de uma porta de, sei lá, 20 por 20 no comércio de São Paulo a uma indústria com 5.000 funcionários se eu estiver vendendo para a China. Mas para eu chegar nesse patamar, eu vou acumular muito mais custo de risco do que custo de retorno de lucratividade. Então, vale o comentário, Marcelo, que quando você fizer o cálculo de custo de oportunidade, você tem que deixar claro que a sua estrutura atual não atende ao passo que se quer dar. Você precisa estudar um novo padrão de custo. Novos funcionários, novas instalações, novo compliance, novos técnicos responsáveis. É tudo novo. É uma empresa nova. Ocorre que, quando eu faço o plano estratégico, eu estou considerando, professor Fragoso, a mesma quantidade de funcionários, os mesmos turnos. E isso é irreal. Isso é irreal. É irreal. Então, é claro que o meu EBITDA sempre vai ser muito alto, mas completamente recheada por riscos. Então, quando eu estou fazendo auditoria de riscos e continuidade, eu estou conversando com ele e pergunto, muito bem, quais são os planos de expansão da sua empresa? Olha, pretendo expandir aqui, 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 e eu começo a abrir essa caixa de Pandora e pergunto, mas a estrutura é a mesma? É a estrutura. Como o senhor vai atender? É com a mesma equipe de TI? Vamos dar um outro exemplo, Barroso. Aqueles saques, serviço de atendimento ao consumidor tradicional, aqueles prédios gigantescos, cheios de atendentes, né? O pessoal já está falando que esse modelo de negócio faliu, porque na era do Internet 4.0, você faz o atendimento pelo WhatsApp. Eu pergunto, muito bem, meu amigo, mas como é que a sua empresa, vendendo para o Brasil inteiro, vai dar conta de atendimento a 10 milhões de consumidores? Não vai dar conta. Então, o risco de negócio é uma análise que contempla o compliance, mas contempla a decisão estratégica lá no primeiro nível. A gente precisa avaliar a viabilidade das decisões da alta direção. E, olha, foi uma mudança e tanto essa da 13.303, viu, Fragoso? É importante, né? Foi um marco, uma mudança, né? E tanto. Agora, nós também não temos profissionais prontos para fazer essa análise. Deficiência muito grande nessa área. É verdade. Bem, em cima disso aí tudo, né, falando um pouco de coisa boa, né, a gente vendo todo esse cenário, saindo um pouco da internet, eu gosto do professor Fragoso porque ele me traz sempre para o mundo real, né, Fragoso? Mundo real. A questão aí é, quais instrumentos novos a gente pode trazer para controle, né? Então, a gente veio com uma iniciativa que já está apoiado formalmente pelo Tribunal de Contas, apoiado pela CGU, por alguns ministérios públicos também, para a criação da primeira norma brasileira para governança em compras públicas. Porque o debate que a gente vê acontecer na OCDE, especialmente para a administração pública, é que o foco tem que ser em combate ao suborno e à corrupção. Esse é o grande foco. Muito bem. Depois a gente discute o compliance, né, Fragoso? Mas o suborno e o combate à corrupção.
E aí, será que a gente está atacando o ponto certo? Combate a suborno, e isso é um aprendizado que eu gostaria de ter na hora de pensar o framework lá na frente. Atacando as compras públicas, a gente está atacando o principal alvo ou a gente está deixando coisa para trás? Não, na minha visão, você está começando bem. Você vai atacar o grande alvo, né, do combate ao suborno, no caso aí é a corrupção, né, que tem agente público envolvido. Agora, eu tenho uma preocupação na certificação. Vamos supor, o governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde, tem lá a divisão de compras, vai implementar um programa de compliance, né, ou de integridade, aí, ou de gestão de compras, né, na área pública. Agora, vai ter eficácia essa certificação? Você sabe que a certificação é por amostragem, né? Você vai lá, 2, 3 dias, acabou, vai embora. Tem que haver aí uma, né, avaliação, monitoramento pesado em cima desse setor de compras públicas, né? Entendeu? Então, mas aí eu fico com a seguinte dúvida. A gente tem, É um começo. a gente tem instrumentos e linhas de defesa. Ou você tem o ato fiscalizatório ou você tem a auditoria de maneira independente que possa ser feita. Passando esses dois instrumentos aqui, tirando esses dois instrumentos, o que restaria para a gente incluir num programa de governança e compra pública? Eu acho que a fiscalização aí a nível estadual, você vai ter o quê? O TCE, né? Vai fiscalizar. Não sei se a CGE, a Controladoria Geral do Estado, tem esse poder, aí teria que verificar o poder de fiscalização, ou só age quando tem uma denúncia. Eu fico um pouco receoso pelo próprio perfil do agente público, né? Aí eu chego a duvidar aí da efetividade da certificação. Porque às vezes o cara vai achar que aquilo é uma simples folha de papel, tal. Tem que mudar a cultura, né? Nós temos que chegar ao estado de compliance público. Isso é difícil pra caramba, tá? Nós vamos ter que ter mecanismos, instrumentos de monitoramento, né? O próprio TCE, né? Eu acho que vai funcionar assim. Eu acho que ele não tem estrutura de fiscalização, ele vai só como bombeiro, para você monitorar aquele órgão público, né? Não basta você ter a certificação pendurada na parede, eu sou ISO, de gestão pública de compra. Você tem que ter um monitoramento eficaz. É que o Departamento de Justiça norte-americano fala. Não adianta você ter um programa de compliance bem implementado. Eu já vi programas aí que tinham 35 procedimentos. Parou na fase P, no plan. Não tem DU, não tem cheque, não tem o ACT do PDCA. Entendeu? Essa é a realidade. Então, nós temos que mudar esse perfil de monitoramento. E análise de desempenho também é fundamental. Ter as métricas para você parametrizar, avaliar, né, a eficácia daquela gestão de compra. Importantíssimo. Olha, agora você levantou uma coisa que eu acho vital. Você vai concordar comigo, se você não tem métrica, você não vai medir nada. Se você não vai medir, você não vai melhorar. Concorda comigo? Jamais vai melhorar. Esse é o grande problema do Brasil. Mas eu pergunto no seguinte aspecto. Será que o governo do Estado não está preparando ou não precisaria preparar rapidamente uma estrutura governamental só para o assunto governança, só para o assunto integridade, para fazer esse monitoramento? Eu vou falar para você, aqui no Rio de Janeiro, foi em 2019, decreto estadual 46745/19, institui o Programa de Integridade Pública no âmbito da administração direta ao tráfico nacional. Você tem um papel. Está funcionando? Já deu exemplo aí que não está funcionando. Então, tem até secretário aí, subsecretário preso lá em Bangu. Entendeu? Isso é a realidade. Não adianta querer achar. Isso é complexo de papel. Se o cara implementou a integridade pública, alguma coisa está errada, porque ninguém vai cumprir isso, gente. Entendeu? Falta fazer fiscalização. Fazer uma pergunta bem provocativa. Então, nós estamos falando de aumentar o tamanho do Estado. O problema é sério, né?
Você vai aumentar a fiscalização. Ela não sofreria também ataques de corrupção e de suborno para facilitar ou ocultar algum fato típico penal? É problemático. Mas eu acho que vale a pena você enfrentar esse desafio. Implementa uma norma BNT, ISO, né? E, sei lá, dentro da norma, bota para discussão, quem sabe criar aí uma certificação, a manutenção da certificação, né? Reduzir até o prazo, como se trata de administração pública, você fazer trimestralmente, por exemplo, uma auditoria não de perfumaria. Você vai analisar KPIs, né? O próprio canal de denúncia, se estiver lá, você vai entrar mais pesado dentro da gestão de compra, que é ali um alvo perfeito, né, de corrupção. Mas, olha, deixa eu só te dar um ponto aí, que é o seguinte. A gestão de risco, a avaliação por gestão de riscos é tão poderosa, que eu consigo fazer isso cruzando dados de maneira muito eficiente. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu sou o governo e você é o meu fornecedor de, sei lá, caderno escolar. Tá? E eu te peço, entre tantas outras coisas, o seu mapeamento de riscos. E, obviamente, você vai ter que me mostrar, desde o aspecto contábil e financeiro, até a sua capacidade de logística de entrega dos cadernos, você vai ter que me mapear se você... Todos os processos. Oi? Todos os processos dentro do fluxograma. Se você está preparado para atender ao poder público. Eu recebo esse estudo, coloco num projetor e analiso. Multiplica isso aqui por 150 mil cadernos. Agora multiplica isso aqui por 1 milhão de cadernos. Agora multiplica isso aqui por 60, 70 milhões de cadernos. Eu consigo fazer projeções da capacidade de fornecimento instantaneamente. Se eu vou fazer esses simulados, professor Barroso, cruzar com o balanço contábil, com as certidões dos impostos, com o CAGED, ou qualquer outro documento de conformidade da sua empresa, eu consigo saber se você tem condição de atender ou não rapidamente. Então, a gestão de riscos, ela é muito poderosa, muito poderosa. Agora, o que eu provoco sempre, que a minha linha de mestrado e doutorado, etc., não é só riscos, riscos e continuidade. E aí a minha provocação é, se eu for analisar o professor Fragoso só sob a ótica do risco, eu te desqualifico, some daqui, não apareça mais aqui. Muito bem? Só que sob a ótica da gestão de continuidade, eu vou exigir da sua empresa um plano de continuidade para me atender de forma gradativa, sem que eu provoque interrupção no contrato com você. Então, eu já irei dar à empresa do Barroso, do Fragoso, 100 milhões de cadernos. Pela sua capacidade, eu darei um contrato de 1 milhão de cadernos. E se você me provar que você atendeu, inclusive atender ao decreto 8420 e as recentes legislações, e você se manteve estável, eu aumento a sua cota de fornecimento do governo do Estado, mediante a uma análise de viabilidade do teu negócio. Do teu negócio. Com isso, Fragoso, eu estimulo a ter mais concorrentes, mais empresas, mais fornecedores, preso na sua mão e sujeito a uma grande fraude na hora que você não me cumprir o contrato. Então, a gestão de riscos e a gestão de continuidade,
o Tribunal de Contas, indo aos caminhos corretos e analisando de forma correta, ele tende a reprimir um pouco a quantidade de fornecedores, reduzir o escopo, mas abrir para o mercado concorrencial. Então, se eles entenderem, acredito que estão entendendo, né, o valor disso, a gente pode ter uma ativação da economia com mais monitoramento, com um monitoramento mais inteligente. Agora, ele precisa usar a gestão de riscos e a gestão de continuidade de maneira séria, porque senão ele vai barrar o fornecedor sempre. Você acha que um estado, qual estado que tem condição de fazer isso? São Paulo, Rio Grande do Sul? Você acha que tem potencial para... Difícil, cara, é difícil. O Estado, aqui que você falou, você vai aumentar, o Estado não vai querer contratar uma gestão de risco para compras. Vai ficar na mão do cabeça branca lá, não tem jeito. Esse é o grande desafio. Então, esse é o desafio da gente poder contemplar em norma os assuntos de governança e talvez deixar um legado para as próximas próximas gerações. Eu acho que vale a pena tentar esse desafio aí. É importantíssimo. Aí onde está o gargalo de todo o Estado, né? Aqui tem fraude até em merenda escolar. Aqui o negócio é cesta básica. É um negócio assim... vergonhoso. Vergonhoso, né? Rachadinho, tem o diabo aí. O nego inventa qualquer coisa. Eu acho que é mais um mecanismo idôneo, né? Agora, tem que ter muito tato para poder amarrar o agente público, né? As obrigações de compliance do agente público, que ele que vai ser o ator principal aí. Né? Ele que vai ser o ator principal. Inclusive, a competência dele para fazer uma gestão de compras públicas. Aí, né? Treinamento, certificações, monitoramento pesado. Tem que tentar mudar isso. No Brasil tem que ter um monitoramento ali, passo a passo, auditorias internas. Né? É complicado. Eu acho que vale a pena. Até mesmo sanções aplicadas. Isso eu quero ver como você vai tratar. Se tiver alguma violação à política, né, ou procedimento da gestão de compra, quais as sanções a serem aplicadas ao agente público, que ele tem um estatuto do funcionário público que protege ele. Você tem um amplo processo administrativo, cheio de prerrogativas constitucionais, ampla defesa contra editores. Esse assunto é claramente tratado em partes interessadas regulamentares, né? Ou seja, não adianta você tratar uma ação corretiva localizada, você tem que olhar todo o universo de leis para ver aonde você... Problemático. Eu vejo aí, na iniciativa privada é mais fácil, né? Passa ali e dá baixa na carteira. Aí você pega um agente público corrupto aí, você vê aqui no Rio de Janeiro, os 3 deputados ou 4 deputados estavam presos lá em Bangu, 8, estão na Assembleia Legislativa recebendo, nunca deixaram de receber. Né? Então, o poder público é paternalista. Né? Esse é o grande desafio de quem vai entrar nessa missão. Aí nós estamos juntos contigo nessa missão. Vamos levar para debate, tentar fazer uma norma com a maior efetividade possível aí, para tentar minimizar, né, esse gargalo da corrupção no Brasil. Vamos junto. Professor, chegamos a 2 horas, hein? Que conversa. Só falta um uísque com uma cerveja bem gelada. Podia falar isso daí. Que conversa gostosa. Eu quero... Vamos marcar outras oportunidades. Aí. Vamos. Olha, eu desde aquele curso que nós fizemos lá, a gente sempre se entendeu muito bem. O curso do Jefferson foi maravilhoso. E para mim está sendo uma alegria reencontrá-lo para a gente debater. Foi espetacular. Você está de parabéns aí. Eu agradeço essa oportunidade de falar contigo, tentar expor alguma coisa que a gente está vendo aí. Eu gostei muito da sua análise, né? Você fez uma análise assim holística, né? Você pegou, olhou, tal, parametrizou, né? E está chegando nós estamos chegando a diversas conclusões aqui que nós vamos ter que usar isso aí no mundo real, né? Vamos escrever um artigo junto, professor? Vamos escrever. Vamos pensar olha quanta variável de risco nós
nós identificamos no bate-papo aí? Você conseguiu consolidar risco na iniciativa privada, na administração pública, risco do mercado, né? Risco financeiro do próprio Brasil, né? Na situação que ele está, falando até em desabastecimento, né? Falamos aqui em risco político também, que é uma realidade. E aí vai. Isso aí é conversa para 10 anos. Falamos de credibilidade, falamos sustentabilidade, de sustentabilidade, concorrência internacional, valor da governança, valor intangível da governança. Vale muito mais do que o balanço contábil. Exatamente. Daria um belíssimo outra live. O exemplo disso foi a JBS, quando o Temer falou, podemos manter isso, viu? Deu circuit break no outro dia no Bovespa, nas ações da JBS 4. Entendeu? Olha o que é? O cara fez um acordo de leniência de 11,4 bilhões, mas caiu 10% no dia lá, o fatídico mês de maio aí, de 2018, eu acho. Ah, vamos manter isso, viu? Entendeu? Vamos. Aquela foi demais, né? Perda de confiança, perda de reputação. Mas é isso, doutor. Vamos em frente. Então, eu vou baixar aqui o vídeo, depois eu disponibilizo para vocês. Tá bom. Vamos marcar outras dessas, se quiser escrever. Eu quero um livro teu, autografado, hein? Manda... tranquilo. Tu vai receber na tua residência, eu, quando for em São Paulo. Fica tranquilo. Me fala a conta para eu te depositar. Nada, que isso. Conta essa daí. É uma honra. Fica tranquilo. É uma honra. Nada, honra da minha parte aqui. Parabéns a todos que participaram aí. Obrigado, parabéns, obrigado, viu? Obrigado, Marcelo, Paula, Priscila. A tua filha saiu? Tua filha saiu já. Tua filha saiu já. Deixa um abração para ela. Tá bom. Falando. Falou, doutor. Grande Obrigado abraço, pela professor. oportunidade. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.